queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então é isso aí, pessoal, reta final, essa é a aula 36. Nós vamos falar sobre palhaçaria. Os espetáculos circenses, tanto tradicionais como os contemporâneos, são ricos em atrações e bastante diversificadas. Malabarismo, equilibrismo, acrobacias, pirofagia, contorcionismo, cama elástica, mágicos, engolidores de espadas estão entre os principais números circenses elaborados para o artista mostrar todo o seu elevado nível técnico na execução da sua arte. Mas entre um número e outro, quem acaba fazendo disso tudo e mais um pouco para divertir a plateia é o palhaço. Palhaçaria, gente, é uma das artes circenses que se refere à arte do palhaço e engloba a construção de personagem, montagem de figurinos, expressões fisionômicas e vocais em poéticas pessoais desenvolvidas por cada artista. Cada artista da palhaçaria tem o seu palhaço específico. Segundo os pesquisadores, uma das origens do termo palhaço é a palavra italiana paglia, que significa palha. Esse material, a palha, era usado para revestir colchões e uma das primeiras roupas dos antigos palhaços era feita com esse tecido grosso e ele era sempre listrado. Essa roupa, gente, era fofa em algumas partes do corpo, porque servia de proteção para as frequentes quedas durante as apresentações. É difícil dizer com certeza onde e quando a figura do palhaço surgiu, já que várias sociedades do mundo, em épocas diferentes, registram a existência desses tipos cômicos que apareciam em festas populares e tinham características comuns às do palhaço, como hoje a gente conhece. Alguns dizem que essa figura surgiu durante a Idade Média, quando já existia a função do bobo da corte, para divertir toda a corte do reino. Mas há relatos também de que artistas que tinham essa função de divertir a nobreza, desde a antiguidade, lá no Egito, na Grécia e também em Roma, onde esses atores também pintavam o rosto e usavam máscaras e figurinos exagerados. Na China antiga, temos notícias de atores cômicos que pintavam o rosto para divertir a plateia. Na Idade Média surge atores andarilhos que viviam de cidade em cidade e ganhavam a vida contando histórias engraçadas. No início do século XVI surge a forma popular de teatro na Itália denominada commedia dell'arte, que significa comédia da arte, comédia de improviso, com esses personagens e situações cômicas. Ao olhar para a história, a gente encontra muitos vestígios da arte do palhaço, uma arte antiga que continua viva até hoje em nossa época. Parece que a figura com vestes largas e coloridas, grandes cabelos, adereços, aqueles sapatos grandes, chapéus engraçados, ele existe há muito tempo. Hoje, a arte do palhaço ganha mais destaque e se consolida mesmo fora do circo. Mas nem só de nariz vermelho vive o palhaço. Charlie Chaplin foi um exemplo. Ele produziu e atuou em seus filmes por mais de 75 anos. E seu principal e mais famoso personagem, o Carlitos, ou Vagabundo, como conhecemos no Brasil, representou a figura de um andarilho que sustentava a postura de um cavalheiro, e sua característica mais marcante era o seu bigode, não seu nariz. Além do mais, a tela de cinema dos anos 20 ainda não permitia a reprodução de todas as cores. Esse personagem do Charlie Chaplin, o Carlitos, ele serviu de inspiração a outros personagens também muito conhecidos. Entre eles, o Gordo e o Magro, e os Três Patetas, que são provavelmente até hoje os personagens mais imitados de todos os tempos. Existem dois tipos tradicionais de palhaço, gente. O branco e o Augusto. Geralmente, eles aparecem em cenas juntos. O branco representa sempre o tipo que pensa. É aquele cara mais cerebral,
que quer dominar as coisas, que é mandão, entendeu? Ele tá sempre pronto para enganar o seu parceiro em cena. No Brasil, ele também é conhecido como Escada. O Augusto, ele já representa aquele personagem meio bobo, a figura ingênua, ele é mais emocional, sabe? E é sempre dominado pelo branco. Porém, muitas vezes o Augusto supera o branco, fazendo vencer simbolicamente essa ingenuidade que ele tem sobre a esperteza daquele cara cerebral. Ele é mais astuto, esperto, entende? Então, gente, o palhaço, ele não é um personagem exclusivo do circo. Ele sempre ocupou outros espaços. A rua, a praça, a feira, o palco e o cinema. No circo, o palhaço é quem faz a ponte entre os números, interagindo com o público e preparando para a próxima atração. Então, entre um número e outro do circo, ou de um espetáculo e outro, e até mesmo na TV, os palhaços, eles agem como as gags, que é uma palavra inglesa que significa efeito cômico. Então são pequenas situações cômicas improvisadas. Nelas existe sempre um problema que os palhaços têm que resolver, das formas mais inusitadas possíveis, o que gera a situação engraçada. Mas não existe um texto pré-definido, e sim um roteiro, que eles chamam de canovatio, ou seja, é uma sequência de situações que levam a um final, e outras vezes até mesmo sem previsão de final. Então isso tudo é improvisado. E aí, nesse caso, a finalização também é improvisada. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E varia de acordo com o que acontece no momento da apresentação, da relação que o palhaço tem um com o outro e da relação que eles criam com o público. Geralmente, as gags, elas são situações cômicas corporais, ou seja, nelas não se usa ou usa-se muito pouco a linguagem falada. Então, o palhaço mostra a situação na ação, no fazer, e não dizendo o que vai fazer, mas na ação. E a graça, a comicidade se dá pela própria situação realizada, e não em entrar e fazer graça. Ou seja, quanto menos o palhaço tenta se mostrar engraçado, e quanto mais ele vivencia aquela situação inusitada ali no real, mais cômico ela se torna. Existem algumas gags mais tradicionais, que costumeiramente são empregadas nas apresentações, mas cada palhaço também pode criar a sua específica, ou se basear em alguma que já existe para transformá-la à sua maneira, como se fosse um bordão mesmo, próprio daquele palhaço. Mesmo sendo um personagem muito antigo, o palhaço está presente no trabalho de vários artistas brasileiros atuais. Para aprender a ser palhaço, gente, é preciso muito estudo. E geralmente os artistas mais experientes que ensinam o que sabem para as novas gerações de palhaço. Mas hoje a gente também tem escolas de palhaçaria especializadas espalhadas aí mundo afora, e aqui no Brasil inclusive, garantindo que essa antiga arte se atualize e se mantenha viva. Em Florianópolis, Santa Catarina, é um lugar especial para aprender a apreciar a arte dos palhaços. É a Casa do Palhaço Produções. Na mesma tradição de circo familiares, esse ambiente de arte e cultura conta com a participação de vários artistas que se reúnem para realizar apresentações de peças de teatro, shows com palhaços, música, oficinas e festivais de palhaçaria, entre outras artes circenses. Pepe Nunes, um dos criadores do espaço, nasceu em Alicante, na Espanha, e desde 1999 trabalha e vive em Florianópolis, sempre pesquisando a linguagem da palhaçaria. Existe uma característica que distingue cada tipo de palhaço, em que o ator ele incorpora uma personalidade ao seu palhaço, que pode ser romântico, melancólico, atrapalhadão, um bufão e entre outras artes. A arte do palhaço pode ser passada de pai para filho como tradição, ou ser ensinada em circo e escolas, inclusive em cursos de formação de atores e atrizes. Então, quando a gente estuda artes cênicas, estuda a interpretação, a gente também tem uma base nesse curso específica dedicada a essa função. A palhaçaria, gente, é apenas uma entre as várias artes circenses. Cada artista desenvolve seu jeito cômico de ser. Eles montam roupas engraçadas para compor seu figurino, cada um tem o seu estilo de maquiagem, eles criam os seus diálogos improvisados e os seus bordões. A figura do palhaço, gente, recebeu vários nomes ao longo da história, em diferentes idiomas. Então, bobo da corte, bufão, clown, alerquim, alerquino. Há palhaços que se tornaram grandes nomes da arte da palhaçaria, como, por exemplo, Piolim,
Torresmo, Arrelia, Carequinha e Picolino. Picolino tiveram várias gerações. Mestres da palhaçaria brasileira. Esses artistas, gente, inspiraram muitos palhaços atuais. A arte da palhaçaria, gente, estuda a história e a poética dos palhaços, para assim manter viva essa arte. A arte de palhaçar é exercer a arte do palhaço, seu modo de desenvolver gestos, atitudes, ações e falas. O palhaço não interpreta, ele simplesmente é. Ele não é um personagem, entende? Ele é o próprio autor que se expõe, mostrando a sua ingenuidade, a sua linguagem. Na busca desse estado, o ator, ele não busca construir um personagem, mas sim encontrar essas energias próprias, tentando transformá-las em seu corpo. Portanto, cada ator desenvolve o seu estado pessoal de palhaço, entende? Com características particulares e individuais. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar uma atividade para vocês no Maestro. Tenham uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!